Olá, meu nome é Leandra Jasmili e hoje eu vim contar um pouquinho do meu testemunho. Eu vim de um lar muito humilde, um lar que teve muitos altos e baixos, muita agressão, muita violência psicológica, muitos vícios em drogas e bebidas. E eu cresci num ambiente disfuncional, eu cresci num ambiente onde muitas vezes eu tinha que passar fome, eu cresci num ambiente onde era hostil e era propício para que tudo desse errado e que eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, que eu não fosse uma serva de Deus, que eu não fosse uma pessoa que tivesse um propósito, que eu não fosse uma pessoa que tivesse o sonho de formar uma família, o sonho de poder ser exemplo para as pessoas de vida. E não tinha possibilidade. Mas hoje eu vim falar como Deus transformou minha vida e como isso pode servir de exemplo e pode inspirar as outras pessoas. Era apresentado para mim drogas, bebidas, prazeres, promiscuidade, libertinagem. Eu cresci num ambiente assim. Eu fui ensinada a não querer de maneira alguma formar uma família, porque isso era algo ruim, ter uma família era algo ruim, ter filhos não era algo bom, ter marido também não era algo bom, ser mulher também não era algo bom, e basicamente a existência do mundo não era algo bom. Eu cresci num ambiente e além dele ser hostil assim, também teve o contrapartida, e eu também cresci num ambiente de igreja, evangélico, onde eu orava constantemente, eu clamava constantemente para que Deus mudasse a minha vida, mudasse a minha história, mudasse meu destino, e muitas das vezes eu sentia que isso não me era ouvido. Não era ouvido, e sempre que eu orava, coisas ruins aconteciam, sempre que eu clamava, pedia por socorro, parecia que era em vão, parecia que não adiantava. Eu lembro uma vez quando eu era muito pequena, eu ia na igreja e eu cantava uma música da Fernanda Brum, que era de um CD na época, que chama A Cura, e eu era pré-adolescente e eu cantava essa música, eu falava, se eu cantar essa música, vou cantar pra Deus, porque assim ele consegue me acalentar, assim eu consigo ter um refrigério. E eu cantava muito essa música, eu cantava assim: como se cura as feridas, como perdoar é tão difícil, e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida quando o coração já é em pedaços, encontra desilusão que quebra o mundo inteiro num golpe baixo. Nunca imaginei chorar teu engano. E eu cantava essa música repetidas e repetidas vezes na igreja e nada acontecia. E anos se passaram, a Leandra fez 5, a Leandra fez 6, a Leandra fez 7 anos. E nada acontecia. A Leandra fez 8, a Leandra fez 9, a Leandra fez 10 anos. E nada acontecia. Até que um evento muito específico ocorreu, onde houve a separação ali dos meus pais. E eu fui morar com a minha avó. Nesse período, para mim era um período de liberdade, onde eu não estava nesse ambiente hostil. A Leandra foi para casa dos avós e a Leandra ficou por lá. E esse foi um momento em que a Leandra cantou sua última música na igreja e disse assim: não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Deus, porque Deus tem os seus preferidos. Deus tem preferência por ser humano. Eu não sou uma dessas preferências, porque eu cansei de pedir, eu cansei de lutar, e eu cansei de procurar socorro, e isso, uma adolescente de 11 anos. E eu cantei uma última música na igreja na qual eu ia, e falei assim, essa vai ser a última música que eu irei cantar. E a partir disso eu vou sair desse caminho e vou viver a minha vida. Porque já que pra viver numa desgraça, que eu viva numa desgraça da forma que eu quero, sem ter que me segurar em nada, em me apegar em nenhum aspecto. E eu cantei essa última música, que foi: não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar num olhar de uma criança, num sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram. Ouvirei os cegos que ainda esperam a visão.
Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Contraditório ser a minha última música, né? Mas eu cantei essa música como pedido de socorro. Deus, é a última vez que eu tenho fé. É a última vez que eu clamo de uma forma que não seja tarde, porque eu sei que o Senhor ainda está aí e pode me ouvir. Eu te dou uma última chance. Foi basicamente isso que eu falei pra Deus quando eu estava cantando essa canção no meu coração. E isso, ali eu tinha 11 anos. E eu lembro que eu cantei essa música e eu falei, minha fé vai estar em Deus, me dê uma última oportunidade. E essa oportunidade não veio. Isso não veio. Ok, o que a Leandra queria? A Leandra queria uma família feliz, a Leandra queria um pai sem vício em drogas, a Leandra queria uma mãe que não fosse dependente, a Leandra queria se manter unida com seus irmãos e cuidar deles sempre, a Leandra queria vencer na vida a todo custo, ganhar muito dinheiro, ter estabilidade para que pudesse proporcionar segurança, e assim a Leandra poderia ser feliz e fazer toda a sua família feliz. E esse foi meu grande erro. E a partir disso eu deixei os caminhos do Senhor. Eu saí da igreja, eu saí dos caminhos de Deus. E eu repudiei, desprezei qualquer tipo de fé. Eu desprezei a fé. Eu sei que ele existe, mas ele só existe para algumas pessoas. Para mim, não existe. Ele me deixou nessa vida de fracasso, de desesperança. Ele me deixou nessa porcaria. E era assim que eu pensava. E a Leandra ficou assim, dos 11 aos 22 anos. E nesse período, aconteceu várias outras coisas. Numa delas, a minha avó, ela adoeceu mais, já era doente. Ela adoeceu mais a ponto de ficar acamada. E nesse período, a Leandra cuidou dessa avó em todo esse momento, por amor, claramente. E totalmente sem perspectiva, sem propósito, sem qualquer tipo de esperança. Simplesmente eu estava eu entrei na minha juventude já com um olhar de que eu só tenho que fazer o mínimo para conseguir comer alguma coisa, ter o mínimo ali, lutar muito por aquilo, porque eu sei que ainda assim vai ser difícil, e após isso eu vou morrer, vou viver, não irei construir família. No máximo, se eu quiser ter filhos, eu vou ter filhos com uma pessoa aleatória, onde eu possa conhecer, ter um filho, mas eu não quero um pai, não quero um homem comigo, eu não quero ter uma família, eu só quero ter um filho. Se vier esse tipo de vontade, né, só apenas ter o filho, mas sem formar família e nada disso. E eu cresci convicta com esses pilares na minha vida totalmente distorcidos, em que fizeram com que eu fizesse muitas coisas erradas. E quando eu digo muitas coisas erradas, eu não digo coisas absurdas, mas me parametrizar em coisas erradas. Entender na perspectiva da Leandra do passado, era uma Leandra que precisava entender que outros seres humanos também tinham ali as suas vontades, as suas individualidades. Então, eu não acreditava em amizade, por exemplo. Então, para mim, não existia amigos se não fosse ali exclusivamente a minha família. Não existia nenhum tipo de amor por outras pessoas. Então, eu não poderia pensar em outra pessoa como alguém que eu pudesse ajudar, porque era cada um por si. Eu não tinha esse direito de pensar no outro. Eu só poderia pensar exclusivamente na minha família. E eu precisava pensar em trabalhar, em ter dinheiro e assim poder dar conforto e estabilidade para as pessoas que estavam à minha volta. E isso não me incluía. Então, o meu único objetivo era servir aos que eram próximos de mim até que eu morra. E depois disso, acabou. Não tem mais nada que eu possa fazer. E esse processo de se anular, de viver nesse pilar de, nossa, família é ruim, viver é ruim, sonhar é ruim, ter esperança é ruim, fez com que eu fosse uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de sonho. Não ousasse em pensar e ter vontade de alguma coisa. E coisas básicas. Se fosse, por exemplo, uma viagem numa cidade ao lado, isso não. Eu praticava constantemente o autossacrifício, então, por qualquer coisa, eu me sacrificava. Principalmente se fosse alguém da minha família, eu me sacrificava e não importava nem um pouco com a minha vida. Era exclusivamente para cuidar de terceiros, porque os mais fracos, tecnicamente, eu tenho que fazer por eles, e depois disso eu morro e tá tudo certo, eu vou aguentando, até a hora que não dá mais, aí
acabou a vida. E eu vivi nesses pilares equivocados por muito tempo, por mais de 10 anos, até que eu resolvi voltar para a igreja, que eu não estava aguentando mais. Por que eu resolvi? Depois de acho que uns 7, 10 anos, a minha avó veio a falecer e eu cuidava dela. Então era todo o período cuidando dela, eu estudava, cuidava dela, estudava e cuidava dela. Não me permitia ficar saindo, porque eu não podia me dar esse direito, sabe? E ela veio a falecer. E aí veio o choque de realidade. Porque eu vivi tanto, 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 tanto em prol dos outros. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como eu vou andar? Como eu vou comportar? Como... Porque eu não tenho mais o que eu fazer. Eu já fiz o que dava pra fazer. O que eu vou fazer agora? Não tenho o que eu fazer. E foi esse o momento que eu perdi totalmente o rumo. E eu me senti sozinha. Foi o momento em que eu me senti muito sozinha. Porque caiu a ficha. Onde eu comecei a observar que todos os que estavam à minha volta estavam seguindo seus caminhos, estavam escrevendo sua história, estavam, seja ela certa ou errada, estava todo mundo fazendo suas escolhas e eu nunca tinha feito escolha nenhuma, pelo menos correta. Eu nunca tinha feito escolha nenhuma. E eu fiquei totalmente perdida. Foi aí que eu decidi retornar para a igreja, porque eu estava sem propósito, sem nada. Ainda assim, não tinha fé em Deus. Eu falei, eu vou porque é uma coisa que eu já conhecia, eu sei que Deus existe, mas eu também tenho certeza que Ele não vai fazer nada na minha vida, mas pelo menos eu vou. E foi. E nesse momento, depois de um tempo que eu fui para essa igreja, né, veio um irmão e falou assim pra mim, Deus sabe as coisas que você passou. Deus sabe quantas vezes você chorou sozinha. E eu estou aqui para te falar que Ele diz o que Ele diz pra você. E Ele diz que Ele te ama. Deus te ama muito. E que num prazo de 1 ano, Deus vai virar a sua vida de cabeça para baixo. E naquele momento eu chorei muito, porque eu achava que Deus não me amava. Mas eu fiquei feliz de saber que Deus me amava. Só que ao mesmo tempo, amor não resolve meu problema. Amor não resolve meu problema. E entrei numa saga de entender o que é fé. Praticar a fé. Entender o que é amor. E praticar o amor. Neste momento, eu continuei na igreja sem perspectiva, assim, de alguma coisa. E aí eu precisava começar a acreditar de novo em Deus. Como eu fiz isso? Como isso aconteceu? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Para que a sua fé cresça, para que você tenha fé, você tem que usá-la. Então, começar do zero. E aqui, e essa palavra falou muito comigo. E essa palavra, ela falou muito comigo, que é a respeito da fé. E aqui eu pesquisei aonde está escrito na Bíblia. Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é presente. Ou seja, é uma certeza de algo que não existe e de algo que não tem possibilidade no plano físico, mas eu sei que pela palavra de Deus aquilo vai acontecer. Deus disse pra mim que ia virar a minha vida de cabeça para baixo. E eu não acreditei. E por causa disso ele começou a trabalhar na minha fé. A partir desse momento começou a vir para mim vários avisos e direcionamentos do que eu deveria fazer. E o primeiro direcionamento que veio, que abalou completamente a minha estrutura e fez com que eu resistisse por muito tempo a seguir o propósito que Deus tinha na minha vida, a fazer e a começar a eu mesma ter propósito, era o quê? Você não é responsável por ninguém. A sua noção de amor, ela é deturbada. E por que ela é deturbada? Demorou muito para eu aprender isso. Mas, em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39, está escrito assim: Respondeu Jesus:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ok, então eu tenho que amar a Deus. Independente de qualquer coisa, de tudo, do meu coração eu tenho que amar a Deus. De todo o meu entendimento, eu entendendo ou não entendendo, eu preciso amar a Deus. De todo o meu coração, de toda a minha alma, não só com o meu pensamento, mas com minhas palavras, com a minha mente, com o meu coração, com tudo que eu não entendo, mas é Deus em quem eu tenho que amar. E em segundo, ame o próximo como a ti mesmo. O que seria o próximo? O que seria a ti mesmo? Para que eu ame o próximo, eu tenho que primeiro me amar. E essa foi a primeira lição que eu aprendi. Eu preciso me amar. Porque só assim eu vou conseguir amar o próximo. E se eu me amo, eu amarei a Deus, independente de qualquer coisa e acima de tudo. Então, primeiro eu amo a Deus. Depois eu amo a mim. E se eu amo a Deus, eu não roubo, eu não mato, eu não humilho, eu não sou uma pessoa desesperançosa, eu não sou uma pessoa corrupta, eu não sou uma pessoa covarde, porque Ele me amou primeiro. Então eu preciso amar a Deus, acima de tudo, e depois amar a mim. E só amando a mim, eu consigo amar o próximo. Ou seja, a minha visão de amor, de autossacrifício pro próximo, de querer fazer tudo para o próximo, de interferir na vida, nas escolhas e nas decisões do próximo, faz com que eu não o ame. Isso não é amor. E eu precisei entender isso da maneira mais difícil. Eu preciso me amar. E a pergunta é, como me amar? E depois de muito tempo, de pessoas que Deus colocou na minha vida, eu descobri essa resposta de como me amar. E ela também está na Bíblia. Êxodo, capítulo 13, versículo 14, diz assim: Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. O eu sou, o verbo vivo. E depois eu venho neste versículo aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. Deus, ele é amor. O eu sou. Deus, ele é tudo o que a gente precisa. Se a gente precisa de um puxão de orelha, esse é o amor de Deus na nossa vida. Se a gente precisa de acalento, esse é o amor de Deus na nossa vida. Se a gente precisa que Deus tire a gente de determinados ambientes, esse é o amor de Deus na sua vida. E isso mesmo sem que você entenda, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, esse é o amor de Deus na sua vida. A partir do momento em que eu quero escrever a história dos outros com a minha atitude, isso não é amor. Isso é uma visão deturbada do amor. Você precisa escrever a sua história. E foi assim que eu comecei a minha. Comecei a escrever a minha história. Comecei a aprender o que é amor. Para que eu seja amor na vida dos outros, eu preciso ser amor para mim. Fazer o que eu preciso. O que a Leandra precisa? A Leandra precisava de sonhos. A Leandra precisava de propósito. A Leandra precisava de fé. A Leandra precisava de um rumo. E a partir daí eu comecei a escrever a minha história. Às vezes, muitas coisas na sua vida não dão certo. Ou até mesmo nada não dá certo. Porque você está tentando inibir ou não escrever a sua história e escrever a história de outros, a história de outra pessoa com a justificativa de que isso é amor. E isso não é amor. Isso não é amor. A salvação, ela é individual. O livre-arbítrio é para cada pessoa. Deus tem uma maneira de tratar com as pessoas de maneira individual. Deus conhece cada um. Quem é você para querer escrever a história do outro? Ou eu irei fazer isso para que o outro se realize. Não é a sua história, é a história do outro. Às vezes o amor que você precisa dar para o outro é deixar o livre para viver e começar a viver a sua própria vida, começar a tomar as suas próprias decisões, começar a traçar planos e objetivos para que assim outras pessoas sejam impactadas com o seu testemunho. E essa é a primeira lição em que eu tive que aprender. Ter fé em Deus.
e seguir o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo para ti mesmo. Só que, muitas das vezes, nós não vamos amar Deus sobre todas as coisas, porque amar Deus sobre todas as coisas implica em processo, implica em renúncia, implica em muitas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é você deixar traumas, é você deixar preconceitos, é você estar aberto a fazer o que precisa ser feito e entender que ser livre requer renúncia, requer se livrar de traumas e dores do passado para que você consiga ser uma página em branco e assim viver um novo com Deus. Hoje, eu espero que quem esteja vendo esse vídeo, que Deus tenha falado muito com você e que entenda que às vezes as coisas só não estão dando certo porque você não começou a escrever a sua história. Você não saiu de onde precisa sair para que as coisas comecem a acontecer. Dê um passo de fé. Deus, eu entrego nas tuas mãos na minha vida. Eu vou fazer isso. Me siga no resto. Me direcione e eu só vou. Coloque pessoas no meu caminho para que eu faça o certo e eu só vou. E você vai ver as coisas que Deus vai fazer na sua vida. E essa é a primeira parte do meu testemunho. Um beijo para vocês e até mais para a próxima parte.